Olá, amiguinhos! Eu sou a Titia Anjinha e hoje eu estou aqui para falar um pouco da Palavra de Deus. Nós estamos em casa, mas nós temos que ler a Palavra de Deus. E o que eu vou mostrar para vocês é como Deus criou todas as coisas. Deus criou as coisas com muito amor. Nós somos uma criação de Deus e eu vou mostrar um pouco para vocês. E vocês vão entender um pouco porque Deus criou todas as coisas. A palavra de Deus diz que Deus criou a luz. Deus criou a luz e Deus viu que a luz era boa. Porque a terra, ela não tinha forma, ela era vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas aí Deus criou a luz e começou a obra da sua criação. E Deus viu que a luz era muito boa. E a palavra de Deus diz que Deus criou o firmamento. Aí Deus vai criando as coisas no seu lugar. E Deus, quando Ele criou o firmamento, Ele viu que era bom. A palavra de Deus diz que Deus criou a terra seca. Deus criou a terra seca porque a terra seca, ela ia começando a fazer separação das águas. E ali Deus foi separando cada coisa no seu lugar. Deus faz as coisas perfeitas. E a palavra de Deus diz que Deus criou os luzeiros. Quando você olha para o céu, o que você vê? Você vê as estrelas? Você vê a lua? Você vê o sol? Deus criou os luzeiros. E os luzeiros estão aí todos os dias para nós, mostrando a criação de Deus. E Deus viu que era bom. A palavra de Deus diz que Deus criou as aves e os peixes. Ele começou a povoar os céus e o mar. E os rios. Imagina que lindo quando começou a ter vidas e vidas sobre a terra. Deus deve ter ficado muito feliz, né? Deus fica feliz. E eu creio que Ele ficou muito feliz quando Ele viu aqueles peixinhos nadando, quando Ele viu as aves voando. A terra estava começando a ser povoada. Que maravilha, né? Que maravilha a terra sendo povoada. E a palavra diz que no sexto dia, Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança. Do pó da terra, Ele criou o homem. E Ele soprou na sua narina o fôlego da vida. Deus estava dando vida àquele homem. E o homem sendo imagem e semelhança de Deus. Imagina que lindo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Porque o homem foi criado por Deus. E Deus soprou na sua narina o fôlego da vida. E a palavra de Deus diz que o homem estava triste. E Deus falou, eu vou te dar uma companheira, uma adjuntora, uma pessoa que vai te auxiliar. E Deus fez com que o homem dormisse. E da costela do homem, Deus criou uma mulher. Deus criou a mulher. E agora ficou o homem e a mulher, criado por Deus. Olha que lindo. O homem e a mulher e um paraíso. O homem, Deus falou, nomeie, dá ordem e aos animais, cuide dos animais. E a mulher estava ali para ajudar ele, para ser uma companheira dele. Mas um dia, como era um jardim, era um paraíso, no meio do jardim tinha duas árvores criadas por Deus. A árvore do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore do bem e do mal, Deus falou, não toqueis nela, porque certamente morrerás. Mas aí, a mulher um dia passeando por aquele jardim, a gente tem que ficar vigiando a todo instante, porque a mulher passeando por aquele jardim, algo naquela árvore do bem e do mal começou a conversar com ela. E a mulher começou a dar atenção o que aquela serpente falava com ela. E a palavra de Deus diz que a serpente dizia à mulher, pode comer, Deus está com medo. Se você comer, você abre a sua visão e vê que não vai morrer. E a serpente ia falando com ela, ia falando com ela. E aquela mulher foi dando ouvidos à serpente. A gente não pode dar ouvido a qualquer coisa. Nós temos que dar ouvido à voz de Deus. E aquela mulher comeu daquele fruto. E ela viu, não me aconteceu nada. E ela foi e deu ao seu marido. E o seu marido comeu aquela fruta proibida por Deus. E naquele momento a palavra de Deus diz que abriu a visão deles. Abriu aquela visão que antes eles não tinham. E eles viram que estava luz.
E quando Deus chamou no meio do jardim, eles se esconderam de vergonha de Deus. Aí Deus perguntou: por que escondes? Você sabe por que eles se esconderam, criança? Porque eles tinham desobedecido a Deus, desobedecido o Papai do Céu. Nós não podemos desobedecer o Papai do Céu. E com isso trouxe consequências. Com isso, eles trouxeram para si problemas que hoje a gente enfrenta: a morte, as doenças, as dores e tudo que a carne pode suportar. O que nós temos como reflexão nessa tarde, crianças? Deus criou tudo perfeito. Deus criou tudo com amor. E Ele via que era bom. Mas em desobediência a Deus, o homem caiu. E nós não podemos continuar no pecado. Nós temos que ouvir a voz do Papai do Céu, nós temos que obedecer a mamãe, nós temos que obedecer o papai, nós temos que falar a verdade, nós temos que andar orando, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que andar cada dia na presença de Deus, crianças, porque sem Deus nós não somos nada. E é por isso que aconteceu isso, o homem hoje vive tudo isso que nós estamos vendo. Mas a palavra de Deus diz que o Filho de Deus, Ele veio para resgatar de todos esses pecados. O Filho de Deus, Ele nasceu em carne, Ele andou neste mundo. Ele curava, Ele falava o que o papai dele falava, que é o Papai do Céu. E com isso, Ele resgatou vidas para Deus. E nós somos uma delas. Nós somos resgatados por Deus. Porque quando a gente obedece, quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente começa a orar, o Papai do Céu e o seu filho que está lá com ele, porque ele morreu, ele ressuscitou, ele está à direita de Deus Pai. O Papai do Céu, ele se alegra com a gente, ele fica feliz, porque cada vez que a gente faz a vontade de Deus, Deus se alegra com a gente. Vocês querem ver Deus chorar? Não, né, crianças? Porque Deus fica feliz só quando a gente ouve o que Ele está falando. Por isso que nós temos a obedecer. Que Deus possa abençoar você, criança, nessa tarde. Tchau! Espero que tenha entendido a lição que a titia falou com vocês nessa tarde. Fiquem com Deus. Tchau!